Tudo começou quando eu era criança, na verdade, porque eu fui uma criança que gostava muito de desenhar. E eu achava que quando eu crescesse, eu ia ser artista plástica. Eu nem sabia, na verdade, o que era ser artista plástica. Eu sabia que eu gostava muito de desenhar. Mas quando eu me tornei uma criança grande, eu acabei fazendo a faculdade de Direito. Logo em seguida, depois que eu terminei a faculdade, eu tentei, gente, eu juro que eu tentei. Fiz concursos, estudei muito, eu não passei em nenhum. Tentei encontrar emprego em escritórios de advocacia, que também não deu muito certo. Na verdade, eu não tinha vocação para o direito, né? Quem nasce com alma de artista jamais vai conseguir trabalhar com direito, pelo menos não vai conseguir ser feliz. Aí um dia eu vi um quadro, e nem era um quadro tão bonito assim, mas era uma referência de arte. E eu parei na frente daquele quadro e eu quase tive um troço, porque meu peito queria explodir. Eu não estava no meu caminho. Eu precisava voltar, eu precisava acolher aquela criança que sonhou tanto em ser artista. E aí não teve jeito. Eu fui fazer cursos, e muitos cursos, de desenho, de escultura, de pintura, de tudo que apareceu na minha frente. Na época eu morava em Caxias do Sul, eu já estava trabalhando, mas não na área do direito, e aquela coisa forte, realmente muito forte, começou a me conduzir, finalmente. Aí depois que eu comecei a fazer os cursos, eu comecei a experimentar tudo que é coisa. Primeiro com pintura, com desenho, pintei alguns quadros e eu vendia, eu sempre vendi minhas coisas. Eu tenho um lado muito empreendedor. E foi um dia quando a Márcia, minha professora, me falou de uma técnica muito legal, o paper clay, argila misturada com papel, que me deu assim uma luz nos olhos. Eu precisava experimentar o paper clay, porque o paper clay ele forma uma trama na argila. A mistura do papel, da celulose, bem misturadinho com a argila, forma uma trama que parece um couro. A argila fica muito boa de trabalhar. Ela fica mais plástica, ajuda na secagem, evita que rache. Na hora de montar o forno também as peças ficam mais fortes. Então, tudo que ela me falava me fez brilhar os olhos. E sem falar que eu podia fazer peças maiores e finas, sem medo de rachar as peças. E comecei a fazer testes, experimentações. E um dia coloquei o paper clay, que é uma argila bem mole, tá? Chama barbotina, em cima da placa de gesso e fiz uns movimentos redondinhos com os dedos, né? Na placa de gesso e na argila, para fazer algumas mandalas. E foi nesse dia que eu visualizei uma rosa. A partir desse dia que eu visualizei uma rosa, eu pensei, eu vou fazer rosas de cerâmica. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Acho que foi o dia mais importante da minha vida, por dois motivos. Por eu receber esse presente de uma rosa se materializar nas minhas mãos, de repente, mas de outro formato. Mas o mais importante, eu enxerguei a rosa. A vida está sempre nos dando sinais. A gente que não enxerga. Então, quando a gente enxerga e coloca o nosso foco nisso, a vida começa a andar e fluir. E por isso que eu estou aqui contando essa história para vocês hoje. Porque se não tivesse visto a rosa no formato daquela mandala, eu não teria feito rosas, eu não seria a moça das rosas, não teria nascido as rosas de Simone. Quero mostrar para vocês as mandalinhas que eu fazia. Assim. E aí tem essa aqui maior. Aí você vai dizer, nossa, como é que ela viu uma rosa ali? Sim, eu vi uma rosa. Eu vi o miolo da rosa. E foi por causa disso que eu comecei a fazer as rosas. Então, depois que eu tinha o paper clay pronto, uma das minhas primeiras rosas foi essa. Olha a diferença dessa rosa para as rosas que eu faço hoje. E eu sempre achei elas maravilhosas. Tem uma coisa muito incrível. Quando você acredita, você só vê o lado bom das coisas. E quando você vê o lado bom das coisas, você anda, você não desiste, não tem ninguém que te faça desistir. Essa é uma rosa de hoje, tá? Essa foi uma das minhas primeiras rosas. Ela era muito fina, muito fina. Eu queimava numa temperatura muito baixa. Tem outras mais finas do que essa, inclusive. E
A argila também eu adorava, adoro essas cores. Hoje eu trabalho só com argila branca. Eu vou começar a fazer rosas com outras argilas também e vou começar a esmaltar. Mas a princípio minhas rosas são de argila branca, tá? E olha o formato, como elas ficaram certinhas com o tempo, né? Elas eram bem doidinhas no começo, que nem eu. Isso aconteceu em 2001. Desde lá, então, já se passaram 21 anos, né? E eu estou aqui em Curitiba, estou morando aqui em Curitiba há 10 anos já. Porque o que a Rosa fez na minha vida? A Rosa me encaminhou. Ela supriu aquela dor no peito que eu tinha e me deu um motivo para viver. A Rosa me deu um propósito. Agora eu tinha um produto. Só que vender rosinhas avulsas assim também não estava dando certo, né? Ainda mais essas antigas que eram muito frágeis. Aí era difícil de transportar, as lojas nem queriam. E na época não tinha nem internet, né, gente? Eu ia nas lojas, eu ia nos arquitetos, fui até para outras cidades, para outras lojas em outras cidades. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, então eu tinha que me virar se eu queria que isso desse certo. Aí nos 10 primeiros anos que eu estava lá em Caxias do Sul, desenvolvi a Rosa, eu desenvolvi produtos, os quadros, os aramados, os arabescos, todo o meu catálogo com rosas, com peças com rosas, todas essas peças foram criadas em Caxias do Sul. Curitiba é uma nova fase da minha vida, muito especial. É a minha vida particular, é o meu autoconhecimento. Quem sou? Eu. Quem é a Simone? Quem é a artista Simone? Será que eu sobrevivo sozinha? E eu consegui alugar essa casa que eu amo de paixão, esse lugar incrível. Eu moro num bairro maravilhoso chamado Santa Felicidade e transformei essa casa na minha casa e ateliê. E a partir desse momento, eu decidi que não ia mais vender para lojas, não ia deixar mais consignado e que eu tinha que vender direto para o consumidor. Graças, né, à internet, eu comecei a investir forte no Facebook naquela época e eu consegui sobreviver, aliás, viver, né? É muito mais do que sobreviver, você se dedicar totalmente àquilo que você ama é realmente um prazer enorme, apesar de todas as dificuldades. Então, desde 2012, 2013, que eu estou em Curitiba, eu trabalho e vendo pela internet. Alguém vai dizer, como é que você transporta essas coisas tão fininhas por transportador e por correio? Eu transporto. Eu transportava antes já. Eu consigo, eu embalo bem. E se acontecer alguma quebra, eventualmente acontece, eu reponho a peça, não tem problema. Eu assumo todos os riscos. Eu assumo o risco da minha vida, das minhas escolhas e do transporte das minhas peças. E para encerrar, então, eu quero agradecer você que está assistindo esse vídeo. Ficou um pouco longo, mas eu queria falar um pouquinho da minha história. Então, a gente segue firme e forte aqui, com arte na veia e com amor no coração. A gente se vê. Tchau!